E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos, aqui mais um vídeo do canal Atalaia de Iarua, onde estamos fazendo a leitura, irmãos, dos manuscritos escritos pelos discípulos do nosso Salvador. Tudo quanto ele falou e tudo quanto ele fez. Mas muitos podem pensar assim, irmão Heber, você está inventando essas coisas. Esses ensinamentos são novos. Não são não, meus irmãos. Esses ensinamentos são do tempo, da vida, em que nosso Salvador esteve presente entre os homens. Na verdade, o que são novos são muitos ensinamentos que foram colocados dentro da Bíblia e escreveram na capa dela que aquela é a Sagrada Escritura. Era para ser, se não tivesse tantas mentiras que foram acrescentadas e verdades que foram tiradas. Como eu já falei para os irmãos, eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia de apócrifos. Apócrifos porque foram ocultados de nós. E as palavras do nosso Salvador também não foi para todos. E nós estamos lendo aqui, essa é a segunda parte do Apocalipse de Pedro. E nesta segunda parte, irmãos, que nós vamos ler, para concluir aqui o livro, eu não sei quantas partes vai dar, porque ele é um pouco grande, mas baseado naquilo que nós já lemos aí para os irmãos, nós podemos ver a grande diferença e os ensinamentos que o apóstolo Pedro escreveu neste Apocalipse. Porém, eles vão desde o princípio, o que eles fizeram foi desfazer desses escritos. E por que eles fizeram isso? Porque não servia aos propósitos dele. Que o povo conhecesse a verdade, que não era necessário um templo religioso. E se o povo não for a um templo religioso, de que maneira o comércio vai continuar? A princípio é isso. Mas o final disso tudo é para que nós não consiga a salvação das nossas almas. Por isso foi acrescentada tantas das coisas das quais nem nosso Salvador falou e nem os seus discípulos. Foram colocadas por homem mais à frente. E nós vimos isso, irmãos, nos versículos que lemos anteriores. Então fala sobre a imortalidade da alma. Todas as almas, irmão Heber, são imortais? Não, nós vimos na leitura que realmente algumas são, outras não. Por isso, irmão, você deve pensar, sendo que não dá para nós conhecer a alma que vai ser imortal e a alma mortal, o que faz uma alma ser imortal? Ela receber o espírito de vida. Porque a alma, em si só,
ela não tem a vida eterna. Mas se recebe o Espírito, então esta alma viverá eternamente juntamente com o Espírito que foi nos enviado do Pai através do seu Santo Filho, que veio a esta baixa terra para nos dar o direito da salvação. Não é bem um direito. Ele veio nos trazer um presente, que é o seu Santo Espírito. Porém, você pode rejeitar, não é verdade? Se alguém nos dá um presente e nós não quer aquele presente, o que a pessoa faz? Vai ali, joga ele fora, larga para lá. Então, irmão, você se agrada do presente que o Pai te enviou? Receba na sua alma, no seu coração, na sua mente, esse presente e coloca em prática tudo quanto o Salvador nos diz. Mas também nos escritos anteriores nós pudemos ver o quanto o engano seria grande nos últimos dias. Porque essas palavras, irmãos, foram ditas ali no princípio. E ele mesmo falou isso, nosso Salvador. Muitos vão crer, porém, depois vão se desviar por causa do príncipe deste mundo, do rei deste mundo, que é o inimigo das nossas almas. Porque ele ia ocultar as verdades, trazer a mentira, ia fazer com que o povo fosse aos templos usando o nome dele, o nome dos seus apóstolos, né, dos seus discípulos como apóstolos, e formaria aí todo tipo de mestre, pastor, cooperador e ancião. Mas foi bem claro no Apocalipse de Pedro que todos esses são raízes secas, não têm vida em si, porque não estão fundados na palavra da verdade, e sim nas palavras da mentira. Não que toda a Bíblia seja mentira, porque a mentira por si só, ela não sobrevive. Necessário é então que se forme uma mentira e vista ela da verdade, para que ela possa crescer, né? E tem um ditado, e eu creio que seja certo, que uma mentira dita muitas vezes, quem não conhece vai receber aquilo como uma verdade. Agora tem 2023 anos que nós estamos ouvindo estas mentiras e elas se tornaram extremamente verdadeiras dentro dos nossos corações. Mas não é de fato o que ocorreu. Por quê? Porque nos foi revelado neste mesmo Apocalipse de Pedro que então aquelas palavras não eram para aqueles dias. Muitos iam se converter ali, mas logo seriam desviados. Mas seria para uma geração futura. E eu tenho toda a certeza que esta geração, irmãos, somos nós que aqui estamos. Porque temos agora a verdade em nossas mãos. Mas a verdade em nossas mãos, ela não tem efeito. Devemos ouvi-la, não com os ouvidos, mas com a mente e o coração, para que ela
gere em nós a vida, para que a nossa alma entenda o plano de salvação. Nós possamos receber do nosso Pai o seu amado Espírito, o Espírito da verdade, que nos guiaria em tudo. Então, se o irmão cuida, a irmã cuida que tem o Espírito da verdade, considere essas palavras, meditem nelas. Como já foi falado, é muito fácil, você pode baixar na internet, audiolivro, né? Audiobook, e você pode ouvir, e você pode também baixar os livros digitais no seu celular. Porém, o povo está acomodado. Nós estamos sendo, irmãos, preparados de certa maneira para não usarmos a mente que nós temos. Não, você não precisa pensar, nós pensamos por você. Então não era necessário que nós tivéssemos mente e cérebro, não. Botava só uma caixa vazia e nós seria tipo o quê? Um robô recebendo ordens. Faz isso, faz aquilo outro. Tá tudo errado, irmãos. Coloque os seus neurônios para trabalhar dentro do seu cérebro. Medita, veja quem está a favor da sua alma, veja quem está contra. Agora, porque eu digo alguma coisa aqui que alguém não entendeu a profundidade do que eu estou falando, eu não vou ouvir esse irmão não, porque ele está falando umas coisas aí que não confere. Verdade, não confere com a mentira que te passaram, porém eu estou te passando uma verdade. E eu não preciso, como eu já disse, provar isto para ninguém, porque não é assim. Não é assim que tem que ser. Você tem que desejar no seu coração procurar pela verdade, assim como eu fiz. Eu tinha no meu coração uma grande sede pela verdade. E o que eu fiz? Me pus a caminho de procurar. Hoje, estou aqui fazendo esse vídeo, passando uma parte para despertar. Não quero que ninguém creia em mim. Eu não tenho igreja, eu não estou arrumando seguidores. Não. Simplesmente o meu desejo é mostrar para as pessoas que se você está num templo religioso, cuidando que está servindo a Deus, porém é o Deus deste século. Não é o Pai do nosso Salvador. Então, irmãos, considerem essas palavras nos seus corações e se você realmente tem amor à sua alma e à alma dos seus, a quem você diz que ama, claro que um amor carnal, sem compreensão, porque o amor verdadeiro é aquele que ele nos ensinou, aquele que não deixar seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Você fazendo isso, salvará a sua alma e poderá passar esse conhecimento adiante e salvar outros, claro, se tiver sede. A gente pode levar um cavalo até a água, mas você não pode forçá-lo a beber. Não tem jeito, você não dá conta. Então, não tem como eu chegar o cavalo na água. Então você pega um balde, vai lá no corpo, pega aquela água e leva até o cavalo. Mas ele não quis beber. Fazer o quê, né?
E assim somos nós. Se você não tiver a sede da verdade, você não vai beber o que está sendo dito aqui. Mas aqueles que tiver, que são poucos, não são muitos, esses sim vão ouvir, compreender e vão buscar toda a certeza de que realmente o que eu estou dizendo aqui é um fato verdadeiro. Irmãos, então vamos continuar com a leitura de onde nós paramos. No vídeo anterior, o espaço do celular acabou e então cortou o vídeo de uma vez. E esse é o segmento do Apocalipse de Pedro. Mas eu quero pedir ainda para os irmãos que façam a sua parte. Se inscreva no canal. Aperte o sininho ali, irmão, para você receber a notificação. Assim que o vídeo entrar, você vai receber a notificação que tem um vídeo novo. E deixe o seu like ali, ou dislike que seja. E, se possível, faça, irmão. Enquanto você está assistindo um vídeo, não custa você fazer um comentário ali. Poucas palavras, não precisa de grandes coisas. Faça um comentário só para que o vídeo possa ser bem engajado aí no YouTube e possa ser mostrado a mais pessoas. Então tá, irmãos, eu vou achar aqui no apócrifo de onde nós paramos. No vídeo anterior, nós falamos sobre cegos e surdos, falsos ensinamentos, Paulo ensinando sobre os falsos ensinamentos, falsos ensinamentos, Simão e Hermas, falsos ensinamentos, almas mortais e almas imortais. Então, a alma imortal é aquela que tem o espírito, que não foi dado a todas as almas. E as mortais são essas que não receberam o espírito. Seria possível a todos, porém, nem todos querem. Como foi falado, você pode mostrar água para o cavalo, mas forçar ele a beber, você não pode. E agora nós vamos ler um próximo título, onde fala sobre falsos ensinamentos. Quem conhece o mistério? Irmãos, hoje eu trouxe esse fone aqui, porque ele tem um microfone aqui. Uma irmã disse que estava ficando baixo o áudio, e a minha voz realmente é muito baixa. Então trouxe para ver se fica melhor. Qualquer coisa que os irmãos vê aí que não está certo, comenta aí, eu vou tentar melhorar, né? Então vamos seguir com a leitura. Falsos ensinamentos. Quem conhece o mistério? Que fique claro, irmãos, as coisas do nosso Pai são mistérios, de modo que se você não colocar os seus neurônios para trabalhar a favor da sua alma, você vai perecer. E eles te ensinaram, não precisa pensar, não precisa ficar lendo, não busca outras leituras, nós cuida disso para você.
Bom, irmão, eu sinto muito se você tem a coragem de entregar a salvação da sua alma na mão desses homens com esses falsos ensinamentos. Então, prossigamos com a leitura do Apocalipse de Pedro. Diz assim: outros procederão à transformação através de falsos ensinamentos e de mistérios enganadores. Assim que tem os mistérios verdadeiros, tem os mistérios enganadores. Por aí se ouve muito falar sobre um mistério enganador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses em um só. Esse é um mistério enganador. E você precisa separar os mistérios enganador dos mistérios verdadeiros. Por isso, quando se usa uma palavra, eu sou crente, beleza. Satanás também é. Crê que estremece, porém ele não obedece. Então, pensa aí, se é um crente verdadeiro ou você é um crente falso? Porque se você crê em mistérios falsos, logo você é um crente falso. Se você crê em mistérios verdadeiros, aí logo você é um crente verdadeiro. Porque crê na verdade e outro crê na mentira. O da verdade para a vida e o da mentira para a morte. É fácil, não é, irmãos? Compreendermos. Então, examine o homem a si mesmo. Pessoas que não conhecem os verdadeiros mistérios falam de coisas que não entendem, gabam-se de ser os únicos que conhecem o mistério da verdade, cheios de orgulho, agarram-se à insolência, invejando a alma imortal, que se tornou, entretanto, uma garantia. Então, essas almas que dizem conhecer os mistérios, que são falsos, irmãos, eles cuidam que eles conhecem a verdade, se gabam e falam, né, da Trindade, como se conhecesse realmente os mistérios. Porém, de maneira nenhuma conhece. E eles invejam aqueles que são imortais, porque conhecem os verdadeiros mistérios. Invejam tanto que matam. Nós estamos fazendo serviço a Deus, vamos matar eles porque eles estão falando de umas coisas aqui que nós não compreendemos. Porque não é dado a todos compreender, só aqueles que se farão imortais em compreender esses mistérios. E estes homens estão cheios de orgulho, né? Como diz aqui, são orgulhosos e cheios do eu, do ego, né? Porém, no último dia, vão conhecer para onde o ego deles os levou. No último dia, eu digo da sua vida, quando o seu corpo tombar, a sua casa vir a cair. Aí ele vai entender que o que ele fez foi tudo errado. Já que cada autoridade, poder, forças destes éons deseja entrar
com elas, as almas imortais, na criação do mundo, para que aquelas que não são, isto é, as forças, tendo sido esquecidas por aquelas que realmente são, as possam louvar, embora não tenham sido salvas, nem têm sido guiadas pelo caminho que a elas conduz. Então, irmãos, nós entendemos aqui o seguinte, que as almas que não são salvas invejam as almas que vão ser salvas. Porém, não é possível para elas se salvarem, porque não receberam o amor da verdade. E estão propagando mentiras, falsas religiões, heresias. E a pessoa pensa, não, mas ali eleva o nome de Cristo, e o apóstolo Pedro, e Paulo e João. Porém, irmãos, com engano, não compreenderam o mistério. Não um, mistérios, muitos. Porque não será fácil para ninguém entrar no reino da glória de nosso Pai. Só os que se esforçam é quem vai apoderar dele. Eu me esforço bastante, irmão. Tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou em todos. Mas eu te pergunto, o nosso Salvador te pediu isso? Eu tenho certeza que não. Como já falei em vídeos passados, o ensinamento que ele deu, além, é claro, dos dois que já vinha da lei, amarás o nosso Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas para os seus discípulos, o que ele disse? Tome a sua cruz, vem e segue-me. Segue o caminho que ele trilhou. E que caminho é esse, irmão Heber? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho da verdade, não da mentira, a toda criatura, e todos quantos crerem e receber este evangelho, que é a boa notícia, serão salvos. E poderá salvar outras pessoas. Quando? Quando ele pegar também a cruz dele e seguir o caminho. Esse recebeu o Espírito. E o Espírito, como um bom professor, nos ensina a crucificar a nossa carne com as suas paixões. E uma vez que a pessoa fizer isto, esta pessoa se tornou um vivo entre os mortos, ressuscitou-se em vida. Uai, mas a ressurreição não é depois da morte? Não, você só se ressuscita em vida. Quando você recebe o Espírito, crucifica a sua carne com essas malditas paixões, esse maldito ego, toda essa coisa ruim que foi colocado dentro de nós. Então, meus amados irmãos, não devemos nós ficar preocupados com fulano, Bertano com ciclano. Fulano veio e te deu um tapa na cara, oferece a outra face, fala, bate na outra também. É isso que o nosso Salvador veio trazer, crucificar a carne. Mas geralmente quando alguém dá um tapa na nossa cara, nós já dá logo um murro em riba do nariz
e o pau quebra, né, irmão? Bate pra valer mesmo. Ah, pois é. Se nós não crucificar essa carne com essas paixões, com os desejos dessa vida, né? A correria atrás de bens materiais é porque eu preciso de ter um carro, eu preciso de ter uma fazenda, eu preciso de comprar um helicóptero, eu quero. Só que realmente, irmãos, nós devemos examinar se realmente nós precisamos dessas coisas ou é porque essa carne quer possuir todos esses bens. Na verdade, não precisamos de nada disso. Vemos às nossas voltas, os pobres vivem, às vezes até melhor de quem tem as coisas. Porque o Deus deste mundo, ele dá muitos bens às pessoas, porém, ele não dá para eles o direito nem de se alimentar das coisas que ele tem. Tá vendo como é, irmãos? Porque a ganância dele se torna tanta que ele para até de comer para sobrar mais dinheiro, para comprar um carro novo, para comprar uma roupa nova, um celular novo de 10 mil reais, 7 mil. Para quê? Status. Aparecer, postar lá no Facebook, postar lá no Instagram. Coloca essas pessoas para fazer viagens. Você tem que ir para Bahia, você tem que ir lá para o Rio de Janeiro. Aí quando você terminar aqui dentro, se você trabalhar feito um escravo mesmo, maldito, às vezes você junta um dinheiro, você pode ir lá em Paris, ver a Torre Eiffel, tira umas fotos lá e posta no Instagram e depois também no seu Facebook. Ah, meus amados irmãos, o quanto nós somos escravos e não acordamos. Porém, tem um que veio nos adotar e nos tirar da mão deste pai. Por isso ele disse, aquele que não deixar seu pai e sua mãe por amor de mim, não será digno de mim. Nosso pai é o Deus que criou essa matéria, o Deus Jeová lá do Velho Testamento. Então temos nós que deixar. E quem é a nossa mãe? Se ele tirou a matéria-prima do nosso corpo, da terra, então a nossa mãe é a terra. E nós temos que, no último momento da nossa vida, arrancar de nós essa veste, que é de terra, né? Não essa de tecido, mas essa. Porque até essa de tecido veio da terra. Mas vamos deixar a pele, este corpo, carne, voltar para a terra como era. Porém, aqueles que tiverem, a alma que tiver o espírito, esta voltará para o Pai que o deu. Então, continuemos com a leitura do Apocalipse de Pedro. E desejando sempre tornar-se imortais, porque quando a alma imortal é revigorada por um espírito intelectual, de intelecto, né, irmão? De sabedoria, que é o espírito que está dentro de cada um de nós, ele nos dá esse intelectual. Nela logo penetram aquelas forças que o fazem desviar. Foi o que aconteceu no princípio, onde ele disse que muitos iam crer, se agregar ao caminho, porém vinha um espírito e os desviaria. Então entendamos bem que nem todos receberam o Espírito.
Mas também nem todos que receberam o Espírito do nosso Pai vão se salvar. O irmão, então compreendi. Não, mas vamos compreender. Ainda que a pessoa tenha recebido esse Espírito, nós somos exortados na Bíblia Sagrada ali, onde se diz a verdade, as mentiras nós deixa para lá. Lá diz que guardai para que ninguém tome a vossa coroa. Então, se ainda que recebemos o Espírito de verdade, que ele vai nos guiar em toda a verdade, e se por um acaso, por causa desta matéria, nós nos desviarmos dessa verdade, e acontecer que esse corpo vier a tombar quando nós estivermos fora da verdade, perderemos então a salvação, porque nesta vida falhamos, né? Mas vamos compreender isso mais à frente. Mas muitos outros se opõem à verdade, são mensageiros de erro e opõem o seu erro e a sua lei a esses meus pensamentos. Veja que muitos outros se opõem à verdade. São mensageiros de erro e opõem e põem o seu erro e a sua lei a esses mandamentos. Então, esses espíritos que estão no mundo para desviar, eles usam do livro da lei para nos desviar da verdade. Porém, eles usam também agora eu digo assim, depois da vinda do Messias, o nosso Salvador, o Verbo, a palavra do Pai, assim que eles cortaram a árvore, consumiram com os frutos, eles já implantaram o engano. O apóstolo Paulo falou isso, que o anticristo estava ali nos dias dele. Porém, ele ainda não se tinha manifestado, porque a seu próprio tempo ele manifestaria. Então, o que impede o espírito do anticristo de se manifestar é o Espírito Santo. Não. A Bíblia dá esse entendimento, não. Mas ficou bem claro ali que ele diz que ao seu próprio tempo ele ia se manifestar. Então é porque tinha um tempo marcado para que ele possa manifestar. Porque esses espíritos, eles não podem fazer nada sem a permissão do nosso Pai e no tempo certo. Então, o que o apóstolo Paulo disse que logo assim ele ia se manifestar. E se manifestou logo depois da morte dele, do apóstolo Paulo e de todos os outros que ali estavam. Aí eles trouxeram esse evangelho corrupto com essas palavras acrescentadas por ele, distorções, porque o que foi dito, irmãos, que não era para acrescentar nem diminuir nada. E os irmãos podem ver que se nós mudar os acentos e os pontos de uma palavra, isso já vai dar um entendimento errado. Então eles mudou só os pontos? Não. Eles mudaram pontos, letras, palavras completas, capítulos inteiros.
Mas eu não vejo isso. Você pode ver. É só você compreender o que está ocorrendo. Saber quem é que está a seu favor, quem é que está contra você. Geralmente, uma boa parte, quando lê aqui, fala: esse irmão aí está contra. Ele estava na igreja, ele não ganhou um ministério, ele ficou contra a igreja. Quem dera que fosse, irmãos. Quem dera que fosse. Porém, esta não é a verdade. Coloque os seus neurônios para funcionar. Então vamos dar seguimento aqui, né? Então, como eu disse aqui, ó, eles se opõem usando da lei, eles se opõem aos verdadeiros ensinamentos, usando dos escritos de Paulo, eles se opõem aos verdadeiros ensinamentos do nosso Salvador. Fazendo isso, mudando letras e trazendo entendimentos distorcidos, né? Então tudo se opõe à nossa salvação. Olhando em prospectiva, acho que o bem e o mal derivam da mesma fonte. Estes fazem negócios com as minhas palavras. Propagarão um duro destino à estirpe das almas imortais. Caminhará inutilmente ao longo desta estrada até a minha parousia. Então nós vemos aqui, irmãos, como foi bem claro aqui nesse versículo, que olhando em perspectiva, acham que o bem e o mal derivam da mesma fonte. Todos cuidam, irmãos, que a Bíblia Sagrada deriva dela só o bem. Não, aqui são águas puras, estamos bebendo da fonte. Não, irmãos, não está bebendo da fonte. Esta é uma água que foi arrumada para se vender as palavras, para se vender a salvação. Porém, a salvação nunca foi vendida. Desde o princípio nós sabemos disso, até na sua Bíblia tá. Dai de graça porque de graça recebeste. Não, irmão, mas eu não compro, não. Eu ajudo lá na igreja, mas você está contribuindo com o erro, amado irmão, amada irmã. Você está contribuindo com o erro. Um ladrão vai roubar. Você vai passando ali pela rua, ele fala: fulano, eu perdi a chave de casa, segura a escada aqui para mim enquanto eu pulo lá dentro. Espera aí que eu vou voltar com a chave para abrir o portão, então aí você segura aí para mim até eu ir lá. E ele entra lá dentro e rouba lá um eletrodoméstico e sai com aquilo. E a polícia chega na hora e te pega você ali segurando a escada pro ladrão. Tem como você provar que você não era parte daquele roubo, daquele crime? Meio difícil, né? Só pela misericórdia do Pai. Então, não devemos segurar a escada para ladrão. Não. Falou: ó, fulano, é verdade, você mora aí na casa? Sim, eu moro. Então chame seu vizinho aí que ele segura a escada para você. Eu vou seguir meu caminho. Então, irmãos, nós vemos aqui bem claro nestas palavras que estes fazem negócios com as minhas palavras e propagarão um duro destino à estirpe das almas imortais. As almas imortais vão caminhar inutilmente ao longo
desta estrada até o fim dos tempos, a parousia, né? Irmãos, então, nós vemos aí essa palavra parousia, eu creio que seja do grego, e eu me esqueci agora a definição, mas em um próximo vídeo eu vou fazer essa definição para os irmãos. Então, irmãos, de modo que colocam as almas que são imortais para caminhar ao longo da vida e perder a sua caminhada. Por quê? Porque fizeram comércio da palavra, colocando ensinamentos falsos. É onde eu já disse nos princípios, todos os vídeos, eu creio que eu tenho dito, vou dizer de novo, porque é importante que gravem isso na vossa mente, que todo aquele que vai num templo de pedra, você está como as virgens loucas, que não guardaram um azeite puro, mas foram comprar o azeite. E esses que o vendem, vendem um azeite misturado com água. E tanto o azeite não serve para as vossas lâmpadas, como a água que está misturada no azeite também não serve para beber. Por que gastais o fruto do vosso trabalho naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer a alma? Medita o quanto dinheiro você tem levado para esses templos religiosos. Em vão, em vão. Eu também levei. Mas eu rendo graças ao nosso Pai que enviou o seu Santo Filho e por sua palavra me esclareceu a respeito desta verdade, a mais pura de todas. E você pode debater o quanto quiser para provar que isto está errado e que o certo é isso que você está fazendo, como muitos aí nesse YouTube ensina. O povo fica como bola no pé de jogadores. Um chuta para a direita, outro chuta para a esquerda. Então, era o judaísmo, aí depois passou para o cristianismo, depois foi para adventista do sétimo dia, o outro foi para testemunho de Jeová, e o diabo está com os regentes desse mundo, como os jogadores, e os crentes são simplesmente uma bola no pé deles. Chuta para lá, chuta para cá, chuta para lá, chuta para cá. Porém, nunca vão acertar o alvo, no dizer deles aí, o gol. Não. Eles não querem que você entre pelas portas da verdade. Eles vão te chutar para lá e para cá até que você tombe este corpo na terra e tenha todo o seu tempo perdido aqui. Irmãos, já passou bastante do vídeo, até descuidei aqui, 49, ó. Então vou encerrar e fica para um próximo vídeo. Nós daremos seguimento no Apocalipse de Pedro, né? E que a paz esteja com todos os amados irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo.